boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a Apenas um Podcast. Esse é o nosso episódio 0 e quem tá falando com vocês sou eu, Marisa. Mas a gente tem uma outra pessoa participando aqui, que é o Thiago. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago. A gente começa esse podcast. Esse podcast foi pensado para ser feito em várias formas. Não temos formatos definidos, não temos jeitos definidos, mas até agora a gente pensa no que a gente vai falar, como a gente vai falar. O mais importante que nesse podcast é o podcast 0, que a gente tenta trazer mais ou menos um panorama como a gente quer lidar com os primeiros podcasts. Exatamente. Também pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, pra quem nunca ouviu falar de nós aí antes. É uma coisa mais inicial, mais para falar da gente, é mais descontraído. Hoje é um podcast mais tranquilo. Como ouvinte de podcast, eu fico muito animado em fazer um podcast. É uma experiência totalmente diferente. A Marisa já mexe com o TikTok, então você quer contar um pouco da sua experiência com o TikTok, Marisa? Como você começou? Qual que foi a ideia? Por que você começou? Tenho 21 anos, eu faço faculdade de letras, né? E eu sempre gostei muito dessas coisas de mídias sociais, eu sempre achei muito legal, mas eu nunca tive muita coragem de mexer com essas coisas, sabe? Eu sempre quis ter canal no YouTube, essas coisas, só que sempre foi um pouco complicado. Aí chegou a quarentena, não tinha nada pra fazer, eu baixei o TikTok e eu achei, né? Percebi que o TikTok tava todo mundo passando vergonha coletivamente, então eu pensei, por que não aderir a essa vergonha coletiva? Então, inicialmente, eu comecei a fazer uns vídeos bem aleatórios, daí eu percebi que eu gostava muito de fazer vídeos e lives sobre casos criminais, então é mais ou menos esse tipo de coisa que eu gosto de trabalhar, esse tipo de assunto que eu gosto de conversar. Então, o podcast eu queria fazer faz tempo, que é uma mídia que eu gosto, porque eu vejo que te dá uma ampla gama sobre o que você vai falar, sobre conteúdos. Eu ouço podcast de tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, eu ouço podcast sobre basquete. Eu comecei a minha vida no podcast ouvindo sobre basquete norte-americano, porque eu gosto muito da NBA. Eu conheci o Bola Presa e daí virou o vício, assim. Eu ouço todo dia o Café da Manhã, que é um podcast sobre Folha, que fala sobre o cotidiano. Eu ouço Foro de Teresina, que é um podcast sobre política. Os de criminologia em específico que eu ouço Assassinos em Série, Modus Operandi, que é muito bom, e tem mais um que eu não lembro o nome. Eu não lembro, mas tem mais um que eu gosto bastante, que foi o primeiro que eu comecei e é muito, muito bom. E é isso, eu gostava disso, eu via muitos podcasts falando sobre várias coisas, mas não falava sobre o que eu queria. Assim, falava sobre casos criminais, mas eu queria, às vezes, falar sobre animação. É uma coisa que eu me inspirei, tanto que quando eu chamei você para fazer o podcast, era para animação, e depois que a gente foi ver, tipo, como a gente ia fazer, qual o formato, e a gente não definido isso, então, calma, pessoal, mas a gente tá definindo isso, modelos de podcast, se a gente vai trazer convidados, se a gente não vai, no primeiro podcast a gente quer trazer, lembrando que esse é o podcast 0. Meu nome é Thiago, eu tenho 26 anos, já sou formado em Geografia, eu faço curso de Administração, tô entrando pro primeiro semestre, e é isso aí. Só pra abrir um parênteses, vamos dizer assim, né? O nome do podcast é Apenas um Podcast por causa de apenas um show, que a gente tem muita vontade de falar sobre cinema e animação também, esses outros assuntos que provavelmente vai rolar, né? Que eu sinto que a gente tem vontade de falar tudo que a gente tiver vontade de falar, né? Então vai ser meio eclético, assim. É, justamente isso. A gente não quis fechar numa coisa só. Tipo, a gente podia fazer um podcast só sobre coisas criminais, como tem o Modus Operandi, como tem vários outros, mas a gente decidiu deixar um meio mais aberto, assim. O nosso podcast, não vou nem comparar, mas porque não tem comparação, mas é tipo um Decréptos, assim. A gente fala sobre tudo, quer falar sobre tudo, e o que vier pra falar a gente fala. No Decréptos é um podcast bem eclético, eles falam sobre coisas meio bestas, sobre tudo, sobre futebol. Futebol acho que a gente não vai falar, porque a Marisa não é muito fã, mas a gente vai falar sobre animes e etc. Vai dar uma boa gama, a gente vai tentar ampliar o nosso escopo. A gente já sabe, a gente é muito bem claro o que a gente quer fazer. No primeiro momento a gente vai tratar casos criminais, depois a animação e vamos vendo como vai ser a nossa desenvoltura até para criar o podcast, né? Sim. Então, Marisa, eu preciso que você diga a sua vivência com o TikTok, agora eu preciso mais da sua vivência com o TikTok e com o seu público. E
desse público a gente vai tirar várias das perguntas que a gente vai ter aqui hoje. Sim, inclusive eu quero agradecer a todos os meus seguidores do TikTok por terem enviado as perguntas. Vocês são maravilhosos. Eles pediram pra eu ler o nominho deles. Anotei tudo certinho, tá, gente? Basicamente no TikTok, acho que eu faço mais, que o pessoal lembra mais, que o pessoal participa mais, são as lives. Todo sábado, a partir das 8h30, eu faço live lá no TikTok sobre casos criminais e eu conto esses casos ao vivo. E é uma interação muito legal, sabe? É uma interação diferente, assim, do que só fazer o vídeo, sabe? Porque é ao vivo, a gente entra em desespero junto por causa dos casos, a gente dá risada às vezes, porque acontece que sai uma piada. Tem um cara lá que assiste, que ele sempre faz piadas, assim. Então, tipo, é muito divertido. Por mais que os assuntos sejam sérios e eu fale com seriedade, acaba ficando meio leve por conta do chat, por conta da interação e tudo mais. Eu também faço os vídeos, né? Vídeos mais isolados, são todos vídeos de 1 minuto explicando um caso gigantesco, então são fáceis de assistir, você já vai ter uma ideia muito boa sobre os casos, mas eu acho que o meu principal é a live, eu gosto muito de fazer isso e eu sinto que a interação que rola lá tá ficando cada vez melhor, cada vez mais gente tá aparecendo, então, tipo, é bem bacana mesmo. Então, esse projeto, eu trouxe a Marisa para querer fazer um podcast comigo justamente porque ela tem essa gama de gostar de fazer live e, querendo ou não, nas lives você tem uma restrição, alguma restrição criativa, que você não pode falar tudo o que você quer. Sim. E isso acaba sendo ruim, assim, pro próprio conteúdo, assim. Então, justamente, a gente tá fazendo o podcast para isso também, para ter uma abertura de conteúdo, de como você pode falar. E acho que é isso. Me dê um exemplo de constrangimento que você não pode falar no TikTok, assim. É que, por exemplo, tem certos casos, assim, que, tipo, às vezes eu tenho que fazer uma mímica pra explicar o que a pessoa fez, porque nunca aconteceu da minha live ser banida por conta do vocabulário ou por algo do tipo, por conta das fotos. Eu tenho que tomar cuidado porque eu sei que isso pode acontecer, então, geralmente, tenho que usar outras palavras. Eu não posso usar, por exemplo, estupro, porque é considerado uma palavra muito forte. Daí, geralmente, eu uso violentar, tento achar outras palavras que têm mais ou menos o mesmo sentido. Mas uma mímica que até os meus seguidores dão um pouco de risada que eu faço, que é a mímica pra falar sobre decapitação. Eu falo, às vezes, arranco a cabeça, mas às vezes, a maioria das vezes eu só faço a mímica, assim, de tirando a cabeça fora do lugar. Eles dão um pouco de risada disso, mas é a maneira que eu encontrei pra explicar mais ou menos o que aconteceu, sem tomar esse risco de ser banida e tudo mais. E o podcast, ele vai falar sobre criminologia, a gente pretende fazer uma breve temporada de uns 4, 5 episódios, e não podemos esquecer, antes de tudo, que são pessoas, tem pessoas envolvidas. É muito legal, às vezes, você ver, um caso criminal, como é bonito ver. Ted Bundy, por exemplo, a galera gosta muito, acha ele bonito, tem toda uma mitificação sobre ele, mas, o que ele fez não foi nada humano, nada legal. Não vou dizer nem humano, que eu acho que humano não é a palavra, mas o que ele fez não é uma coisa digna de nota, sabe? A gente sempre tem que lembrar que a gente tá tratando sobre seres humanos, e seres humanos foram violentados, foram abusados, foram assassinados. Então, às vezes, a gente tem que segurar um pouco esse sangue de, tipo, super animadão sobre aquilo. A gente pode ficar animados com o caso, mas eu acho que com o serial killer em si, a gente tem que mais tentar entender da onde vem ele, qual é o fruto, qual que é o meio dele, por que ele é assim. Na série Mindhunter, eles tentam tratar bastante sobre casos criminais, então é uma série bem interessante que eles começam a tratar sobre assuntos de por que um criminoso violento é um criminoso violento. Eles começam a procurar passado, algumas perguntas que eles querem responder. Tem uma série na Netflix, é muito legal. Eu sei que tem 2 livros em português, que é o Mindhunter, que é o da série, e o Mindhunter e Outras Histórias. Eu já li o Mindhunter e agora eu tô lendo o outro. Então a gente sempre tem que colocar esse big asterisco que é legal, porém a gente tem que pensar que teve crimes e teve coisas cometidas que a gente não pode ficar passando pano e nem falando bem, assim. Eu lembro muito um caso que eu vi isso no TikTok, foi quando eu fiz um vídeo sobre Columbine. Você não tem ideia a quantidade de comentário que eu tive que deletar, sabe? Por conta de adolescente achando que Columbine foi o máximo, sabe? Na live também, parece de vez em quando pessoas endeusando Columbine. Acho que Columbine, Ted Bundy, esses casos aqui são os que mais acontece isso das pessoas endeusarem, assim. Eu fico bem preocupada com esse tipo de atitude, na verdade, né? Eu realmente espero, assim, que, sei lá, só tá querendo chamar atenção, assim, às vezes, porque, nossa, eu acho que eu deletei uns 15 comentários quando eu fiz o vídeo sobre Columbine. Então a gente tem que pensar muito isso. Como podcaster, a gente tem que pensar que a gente tá fazendo um conteúdo, é legal, é uma mídia legal de se trabalhar, tem essa liberdade que em outras plataformas
plataformas não têm, mas a gente tem que tratar isso de uma forma humana. E eu penso em mim como geógrafo, tem uma questão de ética e moral envolvida nisso. É muito tênue e a gente tem que ir atrás, a gente tem que se questionar, assim como outras coisas. Na animação, por exemplo, eu gosto muito de algumas animações, eu acho que você já deve ter ouvido falar de One Punch Man. Sim. One Punch Man é uma animação linda. A primeira temporada de One Punch Man é incrível. Porém, a gente não pode esquecer que a produtora que faz, ela basicamente deixa os animadores 36 horas trabalhando, assim, tipo, deixam tempos absurdos os caras trabalhando. Tem vários processos de direitos trabalhistas e a gente não pode esquecer isso também. Tem muita parte humana das coisas. Então, eu acho que o podcast a gente tenta sempre trazer a nossa visão sobre o que é e também não passar muito pano para as coisas, sabe? Para as pessoas não ficarem usando coisas erradas, sabe? Não existe um nível de, aquele caso é interessante. Por exemplo, o caso Evandro é um exemplo, é um clássico do podcast agora, é gigante. O Ivan Mizanzuki, que é aqui de Curitiba, a gente nem falou, mas a gente é aqui de Curitiba. Ele é aqui de Curitiba, ele demorou anos e anos fazendo o caso, ficou muito legal, muito profissional e etc. E era um caso aqui das Bruxas de Guaratuba e ele teve muito tempo de pesquisa. E esse caso foi, acho que em 94, fazem 20, 30 anos que esse caso foi, e ainda assim tem problemas legais. Eu acho que quando ele começou o podcast, ele teve que parar, acho que por 6 meses o podcast, para ele não influenciar em nenhum júri, porque ainda tava tendo júri, sabe? Então, como podcaster, você tem que pensar essa visão mais pragmática de é legal e temos que ver o que faremos sobre isso. Então a gente tem que pensar como podcaster sobre isso. Mas agora vamos mudar de assunto. Começar as perguntas? Isso mesmo. Vamos lá. A gente recebeu muita pergunta em relação a casos criminais e tudo mais. Acho que a gente vai deixar essas mais por último. Acho que a gente podia começar com essas mais sobre a vida que a gente recebeu, né? Então essa primeira eu quero que você faça pra mim, porque eu gostei bastante. Então, o André Lopes 705, que enviou lá na minha live do TikTok, ele perguntou o que você faria se você visse um OVNI. Vai, pode falar, Marisa. Mas sabe que quando eu era criança eu tive a impressão que eu vi um OVNI? Eu morava no interior e eu lembro disso, claramente. Eu tava junto com meus amigos e a gente começou a ver um monte de luz estranha no céu. Eu acho que foi OVNI. E a única reação que a gente teve foi de bancar os cientistas, sabe? A gente ficou anotando, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ia ficar um pouco assustada, mas eu sou uma pessoa, assim, que eu acredito muito em aliens, assim. Eu sou meio que a louca da ufologia, então eu acho que eu ia ficar feliz. Você gosta de ver alienígenas no passado, então? Adoro. Inclusive, aquele cara lá, ele veio pra Curitiba, eu queria muito ir no evento pra conhecer ele. Aquele lá do Alien, sabe? Que faz com a mãozinha, assim, não lembro o nome dele, eu queria conhecer ele. E o cabelo todo espetado. Isso! Tem uma estética toda maluca, assim, mas é bem legal. Ele veio pra Curitiba. E eu queria muito ter visto, não fui. Eu, como fã de Arquivo X, acredito no Truths Out There, mas não sei se eu vi ou nunca vi, mas é que assim, não, pra mim é uma coisa que eu acho legal como série, sabe? Arquivo X é uma das séries favoritas da minha vida, eu amo demais Fox Mulder, Dan Scully, mas não sei, pra mim é indiferente, sabe? Acho legal, se eu visse eu ia ficar muito legal, ia ficar tipo, uou, se aqueles malucos iam vestir chapéu alumínio, sabe? Tô imaginando esse chapéu de alumínio, desculpa. Chapéu de alumínio é muito bom, eu tenho uns amigos meus que tiraram uma foto com isso e ficou muito legal. Ai, muito bom. Bom, vamos pro próximo. Gabriel.Lourenço6789. Vamos fazer um bate-bola jogo rápido. Qual é a sua música da vida, Marisa? Eu tenho várias músicas que eu gosto, assim. Tipo, eu me considero uma pessoa meio eclética, assim, pra ouvir. Mas eu percebo que eu ouço mais indie, rock, pop, essas coisas. Mas tem uma música que não é bem a letra que mexe comigo, mas a letra, assim, não tem muito significado pra mim, mas é uma música que eu escuto, assim, há muitos anos, eu nunca enjoei dessa música, que é Roadhouse Blues, do The Doors. Eu adoro essa música, acho que se eu fosse escolher uma música, eu escolheria essa. E você? Eu escolheria Society, do Ed Vedder. Eu gosto muito do Ed Vedder. Eu gosto do Pearl Jam, não a nível de, sou super fã, mas eu gosto muito daquele filme... Into the Wild? Into the Wild, isso. Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem, isso mesmo. Então eu gosto muito e eu acho muito legal. Basicamente ele fez essa trilha sonora só pra aquele filme e eu acho incrível. Todo aquele álbum eu acho maravilhoso. Fica a dica de filme, porque esse filme é muito bom. Sim. Into the Wild é muito, muito bom. E o livro eu recomendo. Vocês vão ver, eu sou um leitor bem ávido, eu gosto bastante de ler. E o máximo de livros que eu puder ler, eu leio. É isso. Próxima pergunta.
próxima pergunta foi da Bibi Savaro, não sei se fala assim, mas vamos chamar de Bibi, vamos ser íntimos, né? A Bibi pediu pra gente contar um pouco mais da nossa infância. Como foi sua infância, Thiago? Putz, falar sobre a infância é uma coisa difícil, mas, bom, eu sempre fui uma criança muito arteira, eu sempre corri muito, eu sempre me machuquei muito, eu sou muito estabanado, assim. Pra minha ideia, eu tenho uma cicatriz na testa que eu tava na minha avó, e na minha avó tinha um baita corredor, na sala, onde era a sala, e nessa sala tinha um tapete. E nesse tapete, a avó sempre falava, não corram, não corram, não corram, mas como criança é um bicho desgramado, eu fui lá e corri. Só que eu corri e eu escorreguei. Tinha uma porta bem na entrada, e nessa porta ele tinha um rack, sabe aqueles hacks gigantes que tinha, que dá pra você guardar lista telefônica, na época de lista telefônica, DVD não era daquela época, VHS, etc. Sim. Eu planando, eu bati bem na quina do negócio e abriu. Eu abri 4 pontos. E depois ainda eu tive a pachorra de conseguir abrir de novo isso. Então esse mesmo ponto não estava sarado e eu abri de novo e foi bem difícil. Então na minha infância eu quebrei um monte de coisa, me quebrei no judô. Nossa, tudo que é osso que você pode imaginar eu já quebrei. E você, Marisa, o que você conta sobre percalços da infância? Olha, eu era mais quieta, né? Porque eu nasci no interior de São Paulo, em Barra Bonita. Aí depois eu me mudei, acho que com 6 anos pra Curitiba. E eu lembro de eu ser meio quieta, assim, eu era mais na minha. Eu acho que eu era até meio esquisita por conta disso. Porque as memórias que eu tenho, assim, na minha infância são todas de eu estar no meu quarto com os meus brinquedos, com a minha televisão e brincando sozinha. Eu gostava muito desde cedo de inventar histórias, de escrever. Eu lembro que eu fazia uma história em quadrinhos sobre alienígenas quando era criança. Pra você ver que a louca da ufologia sempre esteve dentro de mim, né? Então eu tinha essa história em quadrinhos sobre alienígenas, eu gostava de fazer brinquedos, eu gostava de inventar. Nossa, mas as histórias que eu inventava, assim, com as minhas Barbies, com meus bichinhos de pelúcia, eram umas novelas mexicanas, sabe? Não eram umas histórias assim, olha, eu entendo por que eu ia no psicólogo quando era criança, porque olha, as coisas muito absurdas. É, realmente você gostava de UFO, porque na minha infância, no máximo que eu assistia de UFO era o Arquivo X, e ainda assim supervisionado, porque tinha alguns casos que minha mãe lia antes e falava, não, esse daqui é muito pesado pra tu, a gente ou ela pulava o episódio ou eu não assistia, eu não podia assistir. Mas de resto, realmente, UFO não era uma coisa que me chamava atenção. Eu nunca assisti ET, assim, a galera é super fã e eu nunca assistia. Algumas pessoas dizem que é falha de caráter, mas fazer o quê? Eu lembro de assistir ET, Lilo e Stitch, Doctor Who, né? Doctor Who fala um pouquinho sobre essa coisa de alienígena, né? Eu amo Doctor Who, eu sou muito, muito fã, inclusive gravando com uma camiseta do Doctor Who. Isso do Dr. Ten, que é o David Tennant, e ele é muito bom. Nossa, um dos melhores. Eu amo ele. Eu tô ainda no Peter Capaldi. Eu tenho literalmente todos os clássicos do Doctor Who. É literalmente 256 GB. Eu tenho um HD, vários episódios antigos gravados, só não tão os que foram perdidos pelo fogo na BBC e que não conseguem mais. Mas eu tenho todos, eu gosto muito. E eu comecei odiando o Doctor Who. Eu vou ser bem sincero, como que é o nome do primeiro, do novo? Que é aquele... Ele é o meio careca? brucutu, que veio antes do David Tennant. Sim, eu identifico ele como careca com o nariz grande. E fica a dica, gente, Doctor Who é muito bom. E é uma série, assim, que não necessariamente você tem que assistir na ordem, porque você, assim, tem 50 anos pra mais que essa série existe, tem as temporadas mais novas e tudo mais, e não necessariamente você tem que assistir os episódios na ordem, porque antigamente a TV Cultura passava, né, então eu assistia na TV Cultura, acho que hoje em dia eles não passam mais, mas, assim, vocês não tem que assistir na ordem, funcionou pra mim e é muito bom. Christopher Eccleston, ele saiu do Doctor Who, ele ficou só uma temporada, eu não gostei muito dele, mas depois eu vi que ele tinha um charme dele como doutor, mas no primeiro momento eu achava muito tosco. É que o Doctor Who é tosco, né? Ele é feito pra isso, então... Tanto que, gente, se vocês forem ver, não reparem nos efeitos especiais, tá? É que eu acho que Doctor Who, a grande coisa dele não é nem os efeitos especiais, ele não te ganha com o efeito especial, ele te ganha com a história. Eu acho que a história do Doctor Who é muito bem construída e, nossa, eu gosto bastante. Eu ainda tô na série de Peter Capaldi, eu queria ver muita Jodie, porque agora eu vejo que falam muito sobre ela e tem muita polêmica também envolvida sobre ela, ela é uma doutora mulher, e agora se for um doutor negro, não pode ser, porque ele é um alienígena, ele não pode ser uma mulher, ele é um alienígena, ele não pode ser um negro. Qual é o sentido disso? Nossa, deu uma treta isso na época.
Sim, deu a maior treta. Uhum. Perfis de Reddit, já sabemos, né? Já sabemos como funciona. Bom, vamos para as próximas perguntas? As próximas perguntas são sobre casos criminais. As pessoas ficam curiosas sobre isso. Quando você começou a gostar de casos criminais, você tem essa memória? Quem perguntou isso foi a Anne21. Realmente eu não tenho essa memória, mas eu acho que... Porque assim, eu sempre gostei dos casos criminais, sempre via, tipo, Law and Order e essas coisas, eu gostava. Mas depois que eu fui me encantar, mais, pô, já jovem adulto, que eu fui me encantar por outros casos criminais, sabe? Mas agora, se eu puder dizer um caso que eu fico muito chocado, mas eu vi depois de velho, é o Unabomber, que é o United Airlines University Bomber. A gente já coloca a pergunta do Donuts da Quebrada, que ele perguntou qual foi o caso que te chocou. Eu respondo junto daí. Tudo bem, o meu é o Unabomber porque basicamente ele era um cientista formado em Harvard, ele era matemático, ele, se eu não me engano, foi o mais jovem a dar aula na Berkeley, que é uma universidade da Califórnia, e é muito conceituada. E ele tinha doutorado, que basicamente o doutorado dele, 5 a 7 pessoas no mundo conseguiam entender o doutorado dele. E ele tinha uma visão anarco-antitech, digamos assim, um anarco-capitalista, não, brincadeira. Mas ele tinha uma visão anarquista sobre destruir a tecnologia, que a tecnologia transformava a gente em escravos digitais, esses escravos digitais você acabava mudando a sua vida por causa disso. Algumas coisas se tornam verdade, assim, se você lê algumas coisas dele, alguns escritos fazem total sentido, sabe? Pena, até o juiz, quando vai condenar ele, fala, pena que você se enveredou por isso. É a mesma coisa quase que nem de Ted Bundy, o juiz, tipo, sim, lembrei disso. Do cara, sabe? Tipo, você é muito inteligente, genial e etc. Pena que você usou a sua genialidade pra uma coisa e não pra outra, sabe? Sim. E você, quais foram os casos que te marcaram? Então, eu não tinha muito essa memória de qual foi o primeiro caso que eu li, quando isso começou, sabe? Mas desde criança eu gostava muito de assistir CSI Las Vegas, era obcecada por CSI Las Vegas. E no ensino médio eu tive um professor de sociologia que ele fazia aulas sobre criminologia com a gente, onde ele apresentava alguns casos. Então o meu primeiro contato com crimes, assim, tipo John Wayne Gacy, o palhaço assassino, tipo essa galera, assim, foi com esse professor de sociologia. E também no ensino médio a gente fez uma visita pro IML de Curitiba. Aí eu comecei a achar a criminologia um negócio muito legal, e aí eu comecei a pesquisar mais, então foi basicamente isso que aconteceu comigo. Agora, respondendo a pergunta do Dunnett, eu acho que o caso que mais me chocou foi um até que eu contei essa semana na live, que a galera ficou totalmente horrorizada com esse caso, que é o Albert Fish, que a gente até falou na live que alguém tinha que ter avisado pro Albert Fish que não era uma competição, sabe? Não era um bingo, ele não precisava carimbar todos os crimes, sabe? Basicamente, ele fez isso, tipo, ele fez praticamente tudo que vocês possam imaginar de crime. Tipo, ele era canibal, ele era pedófilo, ele violentava, ele matava, ele agredia. Ele era louco, só pra vocês terem uma noção, como é que é curiosidade inútil, né? Quando ele foi preso, ele foi condenado à morte na cadeira elétrica, né? Eles tinham que tirar coisas de metal dele, não sei porquê. E simplesmente quando eles foram tirar os metais do corpo dele, eles descobriram que tinha 29 agulhas inseridas no ânus dele. Então, tipo, o cara era louco, ele fez, tipo, só coisa absurda. Acho que foi o pior caso que eu já li. E agora você falando sobre isso, eu lembro que eu gostava muito, muito, muito da série Dexter. Eu lia muito os Dexter, os primeiros Dexter. Eu vou dizer que, assim, eu era um fã de Dexter do livro Dexter. E eu não gostava muito da série, assim, porque eu achava que a série era muito diferente do livro. Eu acho que eu tava no quarto Dexter e eu fui ver a série. E a série Dexter é sensacional, assim. Eu acho que até a quarta temporada Dexter é, tipo, uma obra-prima. Da quarta à oitava, basicamente, o estúdio jogou fora e quis imprimir dinheiro e ficou ruim. Eu fui também no IML de Curitiba, eu fui com a minha mãe é professora de história, e ela levava os alunos, e uma vez ela ficou tipo, Thiago, já que você não tem nada pra fazer, vamos comigo no IML. E aí eu fui conhecer o IML, e pra mim é um pouco difícil, porque eu não gosto de sangue, eu não tenho essa tarefa, tipo, não gosto de sangue, eu não gosto de ver corpo, por isso que eu fiz Ciências da Terra, né, então... Mas aquilo, eu gosto muito de entender os casos e pensar como essas pessoas, por exemplo, como o Charles Manson conseguiu
entrar na cabeça de um monte de pessoas e fazer a atrocidade que ele fez com a Sharon Tate. Vamos até para ir para uns casos que te marcaram. Qual caso da sua vida mais aterrorizante que parece um filme? A da Cecília com 1.5, para mim, é o do Charles Manson. Charles Manson, para mim, é o caso mais aterrorizante porque ele basicamente, entre muitas aspas, não fez nada. Ele comandou tudo aquilo e a galera fez, porque tava num nível de doutrinação ética, ideológica e etc, que fez aquilo com a maior naturalidade, e muitos deles no dia não tiveram nem remorso, sabe? Bem complicado ainda, pela Sharon Tate tá grávida, e tipo, esses tempos eu tava vendo fotos dela dias antes de ser assassinada, então, sabe, horrível. Foi uma coisa bem, bem horrível. E pra você, qual que é o caso mais aterrorizante? Só comentando sobre o Charles Manson, eu acho esse caso muito horrível. Eu me interesso muito pela parte psicológica também, nesses casos que envolvem seitas, né? E eu recomendo muito o filme do Tarantino que ele fez ano passado, Era Uma Vez em Hollywood, porque eu achei que ele fez uma certa homenagem pra Sharon Tate, que foi muito bonito. Eu gostei, eu me senti vingada com esse filme, sabe? Porque eu gosto muito da Sharon Tate, eu acho ela uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, sabe? Então eu fico horrorizada com esse caso. E o caso que eu acho, assim, que parece coisa de filme, de você ver, porque tem as fotos desse dia, foi o caso Jonestown, né? Que foi também de uma seita, né? Sim. Que aconteceu na Guiana Francesa. Essa seita, na verdade, ela é da Califórnia, né? E esse pastor, Jim Jones, fez essa igreja e ele levou mais de 900 pessoas para essa fazenda que ele construiu no meio da selva lá na Guiana, e simplesmente um dia chegou e todos eles beberam veneno e todos eles morreram. E tem as fotos, assim, é absurdo. As fotos aéreas, porque você vê a polícia chegando no local para ver o que aconteceu, e você vê as fotos, assim, você pensa, tudo aquilo ali são pessoas que perderam a vida por causa de uma pessoa que manipulou a mente delas. Então, tipo, nossa, parece coisa de filme, assim, é absurdo. Sim. Vamos pra próxima, então? Eu sei que esse é um fã da sua comunidade lá no TikTok, o Todoroki Otaku. Eu já gosto dele porque ele é otaku. Como eu sou otaku, vendo outro otaku, a gente tem que se unir, né? Exatamente. Qual foi o seu primeiro caso? E como você ficou depois de ler sobre ele? Essa pergunta do Todoroki me lembra até outra pergunta que eles me fazem muito nas lives, que é como eu consigo dormir depois de ler e falar sobre tudo aquilo, né? Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro caso, mas eu lembro que o primeiro caso que eu trabalhei no TikTok, o primeiro vídeo que eu fiz e o primeiro caso que eu trouxe pra live foi o Ted Bundy, porque, gente, não tem como. Ele era um idiota, mas, tipo, é o caso mais conhecido, todo mundo que eu conheço que fala esse assunto acaba começando por ele, né? Porque ficou muito conhecido mesmo, né? Sim. Que eu lembro, assim, né, que eu falei, o primeiro contato que eu tive com crimes reais foi nessa aula de sociologia. Eu lembro da Lady Bathory, uma das maiores serial killers da história. Ela matou mais de 650 pessoas. Eu lembro do Albert Fish, que eu já falei, né? E eu lembro do John Wayne Gacy, né, que é o palhaço assassino. Então acho que esses foram os primeiros casos, os mais clássicos, vamos dizer assim. Comecei com os clássicos. E eu lembro que quando eu comecei a ler sobre isso, eu me sentia meio mal depois, sabe? E eu realmente, assim, ficava com um pouco de medo de dormir depois. Só que hoje em dia, eu sinto que eu tô um pouco mais forte em relação a isso, porque toda semana eu estou falando sobre isso, né? Toda semana eu estou pesquisando mais sobre isso, então meio que eu já me acostumei, já não é uma coisa assim que me afeta, eu consigo separar as duas coisas, sabe? Basicamente você criou casca sobre isso e estômago, né? Tem estômago pra falar sobre isso. Porque não é todo mundo que gosta. Há muitos amigos meus que eles gostam sobre os casos criminais, mas eles não têm estômago para os casos criminais, porque realmente, às vezes é difícil, sabe? É difícil, e pra mim a grande questão de caso criminal é como funciona a mente humana, como é incrível, e vários aspectos podem mudar uma pessoa num nível muito forte, sabe? Sim. Porque voltando ao caso do Charles Manson, se eu não me engano, ele é o caso que a mãe dele é criada como irmã, não é? Não, esse é o Ted Bundy. O Charles Manson teve uma infância ferrada. Eu sei disso porque eu falei dessa semana desse caso, porque, tipo, a mãe dele era prostituta e ela tinha 16 anos e ela levava o Charles Manson junto com ela nos programas. E tem uma história, assim, que é bem conhecida quando você pesquisa sobre a vida dele, que uma vez a mãe dele tentou trocar ele por um jarro de cerveja e, tipo, com 12 anos ele já começou a viver na rua e começou a roubar pra poder, tipo, se manter. E se você for ver, não só o Charles Manson, mas a maioria dos serial killers, assim, acho que eu conheço uns 2 só que tiveram uma infância normal, sabe? E isso até é bem estranho, porque que mesmo com a infância normal, eles se tornaram o que eles se tornaram. A maioria esmagadora teve uma infância péssima, e o Ted Bundy tem esse lance de que a mãe dele, porque ela era mãe solteira na época, ela fazia de conta que ela era irmã do Ted, e os avós maternos do Ted faziam de conta que eles eram os pais dele. E vamos pra pergunta do
Nossa, viadinho com pão com ovo. Por que você gosta de casos criminais? Assim, eu sempre gostei muito de história. E eu sinto que estudar sobre casos criminais é meio parecido com estudar história, sabe? Sempre gostei de filosofia, sempre gostei de sociologia, psicologia. Então eu acho que tudo isso engloba os casos criminais, porque eu acho a parte mais legal, a parte que a gente até falou, que é entender a mente humana, como que uma pessoa chega a esse nível, por que uma pessoa faz isso. Sei lá, eu acho interessante analisar essas partes, sabe, da mente humana. Eu também acho incrível sobre isso. Até no caso dos casos criminais tem essa pergunta. O Mindhunter, que é, como é que é o nome dele? O John Douglas, ele pergunta várias vezes, ele faz esse questionamento de o que fez essa pessoa ser assim, por que ela fez isso, sabe? E muitas vezes é isso, é um núcleo familiar totalmente desestruturado. Bullying, e isso é bem grave, assim, porque, tipo, umas coisas que até um pouco tempo atrás, eu acho que até quando a gente tava na escola, eu tenho 26 anos, você tem 21, então a diferença não é muito grande. Até quando a gente tava na escola, bullying não era falado, ou quando não era falado, era uma coisa bem, ai, nossa, tá bom, sabe? Haha, vamos falar sobre bullying. Até as pedagogas e etc. não levavam muito a sério, sabe? E agora eu vejo que nessa nova geração, o cyberbullying é uma coisa muito prejudicial, e eu fico pensando como o cyberbullying pode ser um estopim para casos criminais, que a gente tem exemplo que a gente tá falando hoje. Sim. Acho bem complicado, e é a mesma coisa que a gente falou bem no começo do podcast sobre endeusar coisas, tipo, endeusar o massacre de Columbine, não tem que ser endeusado. Sim, tanto que o bullying começou a ser mais falado por conta do que aconteceu em Columbine, né, que aconteceu em 1999, começaram a perceber um pouco mais isso depois de Columbine. Sim, se tem uma outra coisa pra falar de Columbine que eu acho muito interessante, é o You Need to Talk About Kevin, precisamos falar sobre o Kevin, que eu acho incrível, é um filme pra mim que, nossa, eu fiquei até arrepiado, porque ele realmente é um filme muito bom, e ele trata sobre a visão da mãe, sabe, como a mãe sofreu com aquilo, e como a vida dela foi destruída com aquilo, sabe? Sim. E eu acho que às vezes é infértil saber se a mãe é culpada dele ter feito aquilo ou não. Ao meu ver, ao ver de Thiago, se a mãe dele é culpada, não existe livre-arbítrio, sabe? Não, ele não escolheu fazer aquilo. Ele foi pré-definido? Não sei. Às vezes eu me questiono sobre isso. É um assunto muito complicado, né? Muito denso. Bom, acho que a gente pode ir pra pergunta da Fada 2. Tem vários dados, por isso que eu falei Fada. Ela perguntou qual que é o seu caso favorito. Bem, eu, assim, favorito, acho que é uma palavra, assim, que, sei lá, a gente associa com amor, assim, mas não é bem isso que eu sinto, né? Mas tem certos casos que eu me interessei mais durante os estudos, e tem casos, assim, que eu sinto que eu gosto um pouco mais de contar nas lives, entende? Que você tem uma aptidão, não é nem aptidão, mas você já tem um feeling com o caso. Isso. Eu gosto muito de falar sobre o caso do BTK, eu gosto de casos que são longos, sabe? Tem bastante pano pra manga, que dá pra ficar bastante tempo falando. Então, o BTK é um caso gigantesco, demorou 30 anos até a polícia conseguir prender ele, né? Não vou falar muito, né? Porque eu sei que você tá lendo o livro, Thiago. Tô. Mas esse caso, assim, é um dos que eu mais gosto de contar. Como ele agia, a mente dele, o passado dele, e principalmente a maneira que ele foi preso, eu me empolgo demais. Eu gosto de casos, assim, que tem muitos detalhes da investigação. Eu também gosto de falar na live sobre o caso do Ted Bundy, porque tem muitos detalhes da investigação, sabe? Então eu me empolgo pela investigação, porque eu acho que, principalmente assistindo o documentário, mais uma dica, tem um documentário na Netflix sobre o Ted Bundy, que é Entrevista com o Serial Killer Ted Bundy. Tipo, esse documentário é muito bom e fala muito da investigação. Os investigadores, tem um cara lá, não lembro o nome dele, mas, tipo, ele foi um gênio, sabe? Ele foi icônico, ele mereceu um prêmio, porque ele foi muito esperto pra conseguir provas contra o Ted Bundy, né? Eu gosto desses dois casos porque eles são grandes, eles são compridos, posso ficar bastante tempo falando sobre eles. E o Ted Bundy tem a questão que ele é liso, né? Ele conseguiu sair várias vezes de formas diferentes da prisão. E tudo isso pelo fato dele ser legal, dele ser bem articulado, dele ser manipulador. Outro caso que eu gosto também por ser enorme é o caso do Unabomber. Para vocês terem uma ideia, ele foi de 78 a 95. Só que o Unabomber não era assim, ele não era um serial killer comum, assim, que vai lá e faz as atrocidades. Ele fazia uma explosão e daqui, sei lá, 2, 3 anos ele explodia outro. Então ele não era um serial killer que ele precisava daquilo, sabe? Aquilo era essencial para ele. Ele fazia, e esse período espaçado
acabava com a cabeça dos investigadores. Literalmente, vários investigadores morriam de ódio desse caso, porque não tinha uma constância de lugar, tinha basicamente um esqueleto geral, e esse caso foi pego por uma coisa que até o Mindhunter vai criar, que eu acho que é muito complementar. O Mindhunter, ele, como entenderam casos criminais, e aí começa os estudos sobre isso, da linguagem criminal, do comportamento e etc. E eles vão decifrar o Theodor Kaczynski com o manifesto. Ele faz um manifesto que ele obriga a mídia, estilo Zodíaco, ele obriga a mídia a colocar no ar, e se não botar no ar, ele vai explodir várias coisas. Então a mídia coloca, a imprensa fica muito pressionada sobre isso, e acaba que ele é descoberto porque o irmão dele manda uma carta para o FBI. Eles veem semelhanças ortográficas e de forma de escrever, e ele é condenado por isso. Até na época não era comum fazer isso, não tinha nenhuma base legal para fazer isso, e o caso é icônico. Ele morava numa cabana Evergreen Park, Illinois. Literalmente eles cortam a cabana e trazem ela do Illinois até onde vai ser feita a investigação, e é bem absurdo, assim, é um caso que me choca de várias formas. Bom, acho que a gente pode ir para a pergunta da Amy, que é como vocês estudam os casos. Bom, acho que eu vou explicar como é que eu faço pras lives, né? Que vai ser basicamente o mesmo jeito que a gente vai fazer aqui, eu acho, né? Sim. Bem, acho que assim, eu tenho 2 livros por enquanto, vou comprar mais. Thiago já tem alguns também que a gente vai usar pra pesquisa. Porque assim, entre confiar em sites e em livros, 1000 vezes livros. Então, acho que os livros sempre são uma boa fonte de pesquisa e tudo mais. Só que os livros que eu tenho aqui, eles são um pouco mais gerais. Eu tenho o Serial Killers, Anatomia do Mal, e o Lady Killers, ambos da Dark Side, que fala de uma maneira mais geral e um pouco mais rápida sobre os casos. Quando o caso eu percebo que tem mais informações, geralmente eu procuro em alguns sites que eu sei que são confiáveis, tipo Revista Galileu, super interessante, que eu sei que é Aventuras da História. Eu uso muito o site Aventuras da História, que eu sei que são casos assim que, tipo, tá certo o que tá escrito ali, e mesmo assim, geralmente eu leio, tipo, uns 5 sites diferentes, assim, no máximo de sites que eu puder, pra ver se, tipo, realmente tá tudo certo ali. E então, geralmente, quando eu pesquiso, eu faço isso. Eu sento, geralmente eu gasto muito tempo fazendo isso. Tem alguns casos que são menores e dá pra ir mais rápido, mas eu acho que o caso que eu demorou mais tempo pra fazer foi o caso da It Love Pass, que é um dos casos que eu mais gosto, é um dos casos que eu acho mais surtado. Acho que é um caso, assim, que eu... Inclusive, eu devia ter falado desse caso, qual era o meu caso favorito, porque da It Love Pass, pra mim, é um dos casos mais complexos que já aconteceram, que não é sobre serial killers, mas é sobre um incidente terrível que matou 9 escaladores e ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Tinha radiação, tinha gente que tava faltando olho, não tinha nenhum ferimento externo. É um caso muito complexo que até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. E, tipo, esse foi o caso que mais demorou pra eu estudar. Eu demorei, tipo, acho que 2 horas sem parar. Sendo que eu já conhecia o caso, eu já sabia da história, eu já tinha, tipo, capacidade de explicar sobre ele, sabe? Eu demorei, tipo, 2 horas sentada, assim, tipo, só pra escrever o roteiro pra live, sabe? Uau! Então foi complicado. Acho que esse foi o caso que mais demorou pra eu estudar. E é assim que eu estudo pra fazer as lives. Sempre tomo muito cuidado com tudo que eu leio. Sim, eu gosto bastante de livro. Pra mim, é uma das melhores fontes. Eu ouço muito podcast sobre, pra também pegar referência. Lá sempre tem uma referência aqui ou acolá. E aquilo, tem coisas que a gente pode escutar um monte, podem ter pesquisadores especializados que tem coisas de infância, etc., que a gente pode supor, dizer que foi, mas a gente não pode dar escrito como na pedra, como certo. Sim. Tem muitas coisas que precisam ser estudadas realmente em livro e com notícia, assim. Notícia da época, por exemplo, tem um caso que eu gosto bastante, que é o D.B. Cooper, que é um caso que o cara, ele assalta um avião e é o único caso não resolvido norte-americano de assalto aéreo, sabe, de terrorismo aéreo. E aquilo, não tem muita coisa sobre o caso, você tem que ficar especulando um pouco sobre ele para ver, tipo, o que aconteceu, será que ele conseguiu sobreviver, será que ele não conseguiu? E aí tem um filme sobre isso, tem livro, tem os documentários da época, tem uns documentários que são sobre a época, que houve aquilo. Então, as pesquisas são de tudo, assim, a gente pesquisa sobre vídeo, sobre livro, mas eu acho que a gente acaba pegando como base sempre fontes confiáveis e livros, né? Eu gosto de documentário também. Tem gente que pergunta pra mim se eu uso filme. Filme não, gente, porque filme geralmente eles dão umas romantizadas. Olha, principalmente esse último que saiu do Ted Bundy aí, que é com o Zac Efron, pelo amor de Deus, quanto que eles romantizaram. Como ele é um galã e bonitão,
avião. Eu falo que foi muito humilde da parte deles colocarem o Zac Efron, que é um gato maravilhoso, pra fazer o Ted Bundy. Ah, pelo amor de Deus, ele não era bonito. E isso me fez lembrar, né, que você tá falando desse caso aí do roubo do avião, né, que é aquele amor e ódio por casos não solucionados, né, não sei, eu sou conflitante, se eu gosto ou se eu não gosto. Night Love Pass também não tem solução e eu gosto muito, mas acho que eu sempre prefiro os que são solucionados, porque eu sou muito curiosa. A solução sempre é melhor, porque você pelo menos consegue, mas esses casos não solucionados, você fica tipo, ai meu Deus, o que aconteceu? E você sempre fica curioso e vai morrer curioso, porque não tem resposta, infelizmente. Sim. Tem uma última pergunta que eu achei muito legal, acho que a gente podia fazer ela pra encerrar. Pode ser? Pode ser. Essa pergunta foi da minha amiga Mariana. Eu não sei falar o nome dela, mas ela é minha amiga pessoal. Foi da Blooming Daily. Não deve ser assim que fala o nome dela, mas é a Mariana. Enfim, ela perguntou qual foi o caso nacional que você lembra que aconteceu na sua infância ou na sua adolescência que te marcou. Quer começar? Suzane von Richthofen. Ah, esse é o clássico. E eu acho que outro que me marcou muito foi o dos Nardoni. Era bem na época da escola e esse caso me marcou bastante, assim, porque ele era estranho. Até hoje, assim, eu não parei pra ver, eu só sei ele por cima e não sei muito bem. Mas acho que o da Suzane von Richthofen foi, acho que, o que mais me marcou, assim. Um que me marcou muito foi o caso da Eloá, por causa do que aconteceu com a mídia, né? Porque você queria assistir alguma coisa diferente na televisão, não tinha ninguém. Era 24 horas filmando a janela da menina que tava lá em cárcere privado. E tem toda essa questão, né? Muita gente acredita que a mídia ajudou a matar a Eloá. Eu concordo, porque eu lembro do exagero que tinha isso na época. As pessoas paravam na frente da televisão pra ver a janela dela, pra ver se acontecia alguma coisa. Era, tipo, tudo ao vivo. E, tipo, nossa, foi péssimo. Sim, era 4 da tarde, tipo, paravam o que precisavam. Se tava passando qualquer filme, tiravam no filme, botavam naquilo e ficavam explorando aquilo ao máximo. Era bem complicado também. Sim, e um último, assim, só pra encerrar, que eu não lembro o nome exato, mas foi um caso que aconteceu aqui em Curitiba, que foi da menina que foi encontrada dentro da mala. Nossa, esse caso é muito difícil, realmente. Ele me marcou porque eu tinha a mesma idade que a menina na época, sabe? Ela teria a mesma idade que eu tenho hoje, né? Então eu lembro que foi isso que me marcou, de ver a televisão e ver uma menina que era muito parecida comigo e aconteceu aquela coisa horrível com ela, sabe? Então, tipo, acho que isso foi um caso que me deixou um pouco traumatizada. Explica melhor esse caso, Marisa, porque algumas pessoas não sabem, porque é um caso bem regional do Paraná, né? É verdade, verdade. Eu não lembro o nome exatamente do caso, não lembro o nome exatamente dessa menina, mas era uma menininha que eu acho que na época que aconteceu o caso, ela devia ter uns 8, entre 9 a 7 anos, né? Essa menina ia pra escola a pé, sozinha, e um certo dia ela sumiu, e eles encontraram o corpo dela dentro de uma mala na rodoviária. Muitos anos ficou sem solução, eles conseguiram solucionar, acho que há uns 2 anos atrás, né? Teve solução nesse caso? Eu nem sabia. Eles solucionaram esse caso porque eles estão começando devagar aqui no Brasil a criar um banco de DNA, de digitais e tudo mais que nem existe nos outros países, né? E graças a esse banco de DNA, eles conseguiram cruzar um DNA que estava com ela com um DNA que estava nesse banco de DNA, e eles descobriram quem foi o assassino. Mas, tipo, gente, passou anos, demorou muito tempo pra solucionar esse caso, e o cara já tava preso justamente por pedofilia, ele já estava preso lá na cadeia, então, tipo, já ficou por lá mesmo. Bom, realmente essa questão de casos nacionais a gente também tem que falar. Próximo podcast provavelmente vai ser com a Márcia, que é uma amiga minha. Ela é psicóloga e ela tem informação sobre criminologia, sobre casos forenses. Então ela também vai trazer um pouco sobre como funciona aqui no PTBR, como não é tão fácil assim, porque a gente não tem esse banco de dados, algumas coisas que a gente deveria ter para conseguir solucionar melhores os crimes e não ter uma taxa de solução de crime muito pequena, que é o que tem no Brasil, né? Uhum. Bom, por hoje é só. Mais alguma coisa, Marisa? Acho que só, acho que já está ótimo. Então, queria agradecer a todos os ouvintes. Não nos culpem pelos áudios, a gente ainda pensa que é um podcast amador. Somos pequenos gafanhotos. Isso, somos pequenos gafanhotos ainda querendo aprender. E eu acho que às vezes é até legal, eu como ouvinte de podcast, eu acho muito legal quando eu vejo a qualidade de um podcast antes e a qualidade de desenvoltura dos podcasters depois, sabe? 1, 2 anos depois você vê, tipo, nossa, parece que você tá vendo o crescimento do pessoal dele junto. Então isso eu acho muito legal. Acho que por hoje é só, pessoal. É isso, então tá. Muito obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.